Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 72 da playlist de aulas do 7º ano. E hoje vamos falar sobre regra de 3 composta. Vem comigo! Bom, na aula passada nós falamos sobre regra de 3 simples. Aquela regra de 3 que envolvia somente duas grandezas. Nós sempre conhecíamos 3 valores e tinha um que era a nossa incógnita e tinha mais um valor desconhecido, tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre regra de 3 composta e vamos trabalhar com 3 ou mais grandezas de uma vez, tá certo? Por isso que é chamada de composta, a gente não trabalha só com duas grandezas. Nós sempre vamos ter aí 3 ou mais grandezas variando. E para a gente começar a aula, nada melhor que começar com um exemplo, tá? Eu vou ler o problema aqui, presta bastante atenção, e aí a gente vai anotando as informações nessa tabelinha que eu coloquei na lousa. Vamos lá, ó. Trabalhando 5 dias, 2 artesãs produzem 60 pares de brinco. Então já vamos colocar as informações aqui, ó. Trabalhando 5 dias, 2 artesãs produzem 60 pares de brinco. Beleza? Continuando, ó. Quantos pares de brincos 3 artesãs produzirão trabalhando 2 dias? Né? Quantos pares de brinco? Então a nossa incógnita fica aqui no número de pares de brinco. 3 artesãs produzirão se elas trabalharem durante 2 dias. Bom, como é que a gente vai encontrar o valor da nossa incógnita aqui? Qual vai ser a regrinha dessa vez? Vou ser bem claro com vocês, tá? Primeiro, a gente vai pegar a razão da grandeza que tem a letra X, a nossa incógnita. Então, 60 está para X, vai ser o nosso começo, tá bom? Isso vai ficar antes da igualdade. Nós vamos montar uma proporção e antes da igualdade nós sempre vamos colocar a grandeza que tem a letra X, ok? As demais grandezas, o que nós vamos fazer? Vamos colocar depois da igualdade, então as outras duas, elas vão ficar depois da igualdade e vão ficar multiplicando-se. Se eu tiver 2 grandezas, ou mais 3, ou mais 4, todas as grandezas que aparecerem, né, a gente vai colocar depois da igualdade, sempre uma multiplicando a outra. Bom, então começamos com a grandeza que tem a letra X, e as demais grandezas que aparecerem, a gente vai montando as razões aqui do lado direito da igualdade, e sempre multiplicando uma razão pela outra. Mas, tem um detalhe muito importante aqui. Nós temos que analisar essas grandezas, temos que verificar se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E essa análise, ela é feita 2 a 2, tá? Ó, primeiro a gente vai analisar a grandeza com a incógnita X e o número de artesãs, tá? Então, números de pares de brinco, números de artesãs. Analisamos essas duas, depois a gente vai analisar o número de pares de brinco com o número de dias, tá? Então, a gente vai sempre analisando as grandezas 2 a 2 aí, sempre pegando aquela que tem a incógnita com uma outra grandeza. Olha só, esqueça então por um minuto, vamos esquecer aqui ó, o número de dias, vamos pensar somente nessas duas grandezas. Bom, 2 artesãs, elas produzem 60 pares de brinco num dia. Vamos pensar assim, esquece aqui o número de dias, tá? 2 artesãs trabalharam o dia inteiro e fizeram 60 pares de brinco. Se eu aumentar o número de artesãs para 3, a quantidade de brincos que serão produzidos vai ser maior ou menor? Vai ser maior, né? Então, olha só, conforme eu aumento o número de pessoas trabalhando, conforme eu aumento o número de artesãs, a quantidade de pares de brinco também aumenta. Então, essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. E aí eu vou copiar do jeito que ela está aqui, ó, 2 está para 3. Agora a gente vai analisar a grandeza número de pares de brinco com o número de dias. Vamos analisar aqui, ó. A gente tem aqui, deixa eu pegar o verde. Esquece o número de artesãs, tá? Esquece essa coluna do meio. Vamos pensar só nessas duas colunas aqui. Então, suponha que você está produzindo brincos e você demora 5 dias para produzir 60 pares de brinco. Então, em 5 dias, você produz 60 pares de brinco. Se você trabalhar apenas 2 dias, você vai produzir a mesma quantidade de pares de brinco? Ou vai ser mais ou menos? Vai ser menos, né? Então, se você diminui a quantidade de dias que você trabalha,
o número de brincos que você vai fazer também diminui. Então, olha só, essa grandeza, a quantidade de dias vai diminuir, o número de pares de brinco também vai diminuir. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Tá? As duas grandezas que a gente tem aqui são diretamente proporcionais. Então, olha só, o número de pares de brinco é diretamente proporcional ao número de dias. O número de pares de brinco é diretamente proporcional ao número de artesãs. Bom, se elas são diretamente proporcionais, eu vou copiar a razão do jeito que está ali. Vai ficar 5 está para 2. Tá? Vamos colocar aqui na legenda de cores. Bom, espero que até aqui vocês tenham entendido. A gente vai fazer mais uma porção de probleminhas como esses. Vamos resolver, né? Para a gente continuar o cálculo, a gente faz a multiplicação das frações. Lembrando que é o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Então vai ficar 60 está para x, assim como 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 2 é 6. Agora que a gente tem uma proporção montada, a gente multiplica cruzado. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, x vezes 10 é igual a 60 vezes 6. Bom, x vezes 10 é 10x, isso é igual a 60 vezes 6, dá 360. Para isolar o x, a gente divide tudo por 10, vai ficar x igual a 36. Esse 36 representa o número de pares de brinco, certo? Então tá aí. Essa seria a nossa resposta, tá bom? 3 artesãs trabalhando durante 2 dias, elas vão produzir 36 pares de brinco. Só, a gente teve aqui um problema de regra de 3 composta, o primeiro que nós montamos aqui, envolvendo 3 grandezas, ok? E nós vimos que as grandezas, quando nós fomos analisar, foram diretamente proporcionais, né? Essa e essa, diretamente proporcionais. Essa com essa daqui, também diretamente proporcional. A gente não precisou inverter nenhuma das razões, a gente apenas copiou as razões do jeito que estava na tabela. Vamos fazer um exemplo agora que envolve também grandezas inversamente proporcionais? Vamos lá. Bom, a gente tem agora a seguinte situação, presta bastante atenção. Ó. Em um prédio, 6 pintores pintam uma área de 300 metros quadrados em 2 horas. Então, olha só, a gente tem a grandeza, número de pintores, a área que vai ser pintada e o tempo que eles demoram. Então, vamos repetir, ó. 6 pintores, eles pintam uma área de 300 metros quadrados em 2 horas, tá bom? Então, a gente colocou as informações na nossa tabelinha aí. Continuando, ó. Quantos pintores, então, ó, nosso X vem aqui, né? Quantos pintores serão necessários para pintar uma área de 400 metros quadrados em 1 hora? Tá bom? Então, a nossa pergunta é, então a gente tem essas informações, se 6 pintores pintam 300 metros quadrados em 2 horas, quantos pintores eu preciso para pintar 400 metros quadrados em apenas 1 hora? Bom, montadas as tabelinhas, a gente já sabe o seguinte, olha. Nós vamos pegar a razão que tem a nossa incógnita, a razão que tem a letra X. Vamos copiar ela antes do sinal de igualdade. E após o sinal de igualdade, vão ficar as outras duas razões. Vão ficar essa razão do 300 com 400 e essa do 2 com 1. Tá? A gente só tem que analisar para saber se essas razões a gente vai escrever elas do jeito que elas estão na tabela, ou se a gente vai ter que inverter, se vão ser grandezas inversas. Então vamos fazer essa análise. Na hora da análise, a gente tem que comparar a grandeza que tem a letra X, então o número de pintores, com a área. Então a gente vai comparar aqui, ó, certo? E depois a gente tem que comparar o número de pintores com o tempo. Tá bom? Então sempre nós vamos analisar as grandezas de 2 em 2, sempre pegando aquela que tem a letra X com uma outra grandeza. Então vamos pensar, vamos esquecer o tempo, vamos pensar só aqui, ó, número de pintores e áreas. Então vamos lá, ó. 6 pintores, eles pintam uma área de 300 metros quadrados num determinado tempo aí, certo? Então 6 pintores é suficiente para pintar uma área de 300 metros quadrados. Se eu quiser pintar uma área maior que essa, no mesmo tempo, né? Eu vou precisar de mais pintores ou menos pintores? Pensa bem, gente. Se a gente quer pintar uma área maior, tá? Tá aumentando a área que vai ser pintada. Mas a gente não quer que demore mais tempo. A gente quer que o tempo seja o mesmo. Então a gente precisa de mais pintores, né?
Então, maior a superfície que vai ser pintada, maior também a quantidade de pintores. Então, quanto maior a superfície a ser pintada, mais pintores a gente precisa. São grandezas diretamente proporcionais. Então, o 300 e o 400, a gente copia aqui na nossa regrinha, tá? Então, 300 está para 400. Agora, nós vamos analisar aqui a grandeza, número de pintores com o tempo. Vamos pensar com bastante atenção, junto comigo aqui, ó. Eu preciso de... Esquece a área, tá? Eu preciso de 6 pintores. Né? Os 6 pintores demoram 2 horas para pintar, sei lá, a parede da sua casa. Então, 6 pintores vão demorar 2 horas. Se eu quiser que eles façam um serviço em apenas 1 hora... Não, 2 horas é muito tempo. Eu quero que vocês terminem esse serviço antes. Então, o que vai precisar acontecer com o número de pintores? Vai ter que aumentar. Percebe aqui, ó? Se você diminui o tempo de trabalho dos pintores, eu vou precisar de mais pintores. Então, menos tempo, mais pintores. São grandezas inversamente proporcionais. E na hora da gente colocar a razão aqui na nossa conta, na nossa regrinha, nós vamos inverter, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou colocar o 1 em cima e o 2 embaixo. Bom, daqui para frente eu vou fazer conta, né? Nós temos aqui uma proporção. O 6 está para x, assim como... Aí a gente calcula a multiplicação. 300 vezes 1 dá 300. 400 vezes 2 dá 800. Vamos multiplicar cruzado aqui, ó. 300 vezes x é 300x. E 6 vezes o 800 dá 4.800. Para isolar o x, a gente divide tudo por 300, tá? E aí, fazendo a divisão por 300, o x vai ser igual a 6, né? 6 não, desculpa. 48 dividido por 3 vai dar 16. 16 pintores, certo? Então, para eu pintar em 1 hora 400 metros quadrados, vão ser necessários aí 16 pintores. Bom, gente, aqui eu usei os números do jeito que eles apareceram, não simplifiquei nada, mas eu podia ter simplificado, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente tem esse monte de zeros aqui, ó, desde aqui de cima a gente já poderia ter simplificado. Ao invés de 300, poderia ter ficado 3 sobre 4, tá? O resultado ia ser o mesmo. Aqui ia ficar 3 e aqui ia ficar 8, certo? E aí ia ficar 3x igual a 48. A gente ia dividir por 3 e ia dar 16 do mesmo jeito, tá bom? Então dá pra gente simplificar um pouco os cálculos se a gente perceber, né, o macete aí de estar tirando os zeros da unidade, da dezena. Isso só vale se eu estiver falando de multiplicações e divisões, tá? Se aparecer uma adição e uma subtração aqui, eu não posso simplificar zeros, ok? Pessoal, essa foi a parte teórica, né? Expliquei aí uma regra de 3 composta que tinha grandezas diretamente proporcionais apenas. Expliquei uma regra de 3 composta com grandezas inversamente proporcionais também, tá? Então, mostrei aqui como que a gente monta a regrinha, como calcular o valor da nossa incógnita. Então, essa é a parte teórica. Daqui para frente, nós vamos trabalhar com a resolução de problemas. Eu vou colocar o exercício na sua tela. Gostaria que você pausasse o vídeo, tentasse resolver, depois desse play, para verificar se está certo, tá? Já aproveito também e já faço um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, ó, se inscreva, né? Aperta aí o sininho para receber notificações, deixa um comentário legal, deixa o seu joinha, venha fazer parte desse projeto de aulas para o 7º ano, você também. Bom, e aí, conseguiram fazer o primeiro probleminha envolvendo regra de 3 composta? Ele diz o seguinte, ó, na indústria de bicicletas Aro Azul, 4 máquinas produzem 48 guidões de bicicleta em 6 dias. Então a gente já tem de cara aí que essas são as grandezas que estão variando, né? Então a gente tem aí 4 máquinas produzem 48 guidões de bicicleta em 6 dias, beleza? Vamos continuar. Quantos guidões de bicicleta, então nossa incógnita está aqui, né? Quantos guidões de bicicleta serão produzidos em 9 dias por 10 máquinas, certo? Considerando que elas têm sempre o mesmo ritmo de produção. Então vamos lá, montamos aí a nossa tabelinha, organizamos as nossas informações. Agora o que nós precisamos fazer?
nós temos que começar colocando a razão da incógnita que tem a razão que tem a letra x antes do sinal de igualdade, então 48 está para x, assim como, e aí nós colocamos as demais razões multiplicando uma pela outra e depois da igualdade. Então a gente sempre vai começar assim, tá? A razão que tem a letra x antes da igualdade e as demais razões a gente coloca depois da igualdade, uma multiplicando a outra. Não importa quantas tenha depois da igualdade, tá? Agora a gente analisa para ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então a gente vai analisar o número de guidões com o número de máquinas e o número de guidões com o número de dias. Sempre temos que analisar a grandeza que tem a letra x com uma outra grandeza, de duas em duas. Então vamos pensar, esquece que número de dias, ó. A gente pensa assim, 4 máquinas produziram 48 guidões. 4 máquinas fazem aí 48 guidões num dia. Vamos pensar que é num dia. Se ao invés de 4 máquinas fossem 10 máquinas, então se eu tiver mais máquinas, eu vou produzir mais guidões ou menos guidões? É mais, né? É fácil da gente perceber que se você aumentar o número de máquinas, vai aumentar a produção de guidões também. Então, grandezas diretamente proporcionais. O 4 e o 10 eu vou colocar na continha do jeito que apareceu ali. Eu não preciso fazer a inversão deles, né? Então vai ficar 4 está para 10. Agora vamos analisar o número de guidões com o número de dias. Então a gente vem aqui, vamos lá, vamos pensar assim, ó. Em 6 dias são produzidos 48 guidões. Em 6 dias, 48 guidões são produzidos. Se ao invés de 6 dias a gente pensar no intervalo de 9 dias, vão ser produzidos mais ou menos guidões. Se eu aumentar o tempo de trabalho dessas máquinas, elas vão produzir mais guidões ou menos guidões? Mais, né? Então, olha só, se você aumenta o número de dias, consequentemente, aumenta também a produção da fábrica. Então, a gente tem aqui grandezas diretamente proporcionais. Então, o número de guidões ele é diretamente proporcional ao número de máquinas que tem na fábrica, e o número de guidões é diretamente proporcional ao número de dias trabalhados na fábrica. Bom, então o 6 e o 9 a gente coloca na regrinha sem mexer com o valor deles, né? A gente coloca aqui como 6 sobre 9. Agora nós temos que multiplicar as razões que estão do lado direito e depois multiplicar cruzado, montando a proporção. Ó, 48 está para x, assim como 4 vezes 6 é 24, 10 vezes 9 é 90. Para isolar o x, a gente faz a multiplicação cruzada aqui, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 24 vezes o x, que dá 24x, é igual a 48 vezes 90, que vai dar 72 sobre 7, 36 mais 7, 43 e o zero. 4.320. Agora, para a gente isolar o x, a gente divide tudo por 24 aqui, ó. Vamos dividir tudo por 24 e o x vai ser igual, vou fazer aqui na calculadora, o x vai dar 180, tá bom? Então, 180 guidões. Essa vai ser a produção da fábrica, né, se ela tiver 10 máquinas trabalhando durante 9 dias, 180 guidões. Beleza, gente? Então esse foi o nosso primeiro probleminha aí. Vou colocar o segundo problema na sua tela. Ó, o nosso problema fala assim, ó. Lúcia viajou de automóvel durante 6 dias, dirigindo 6 horas por dia, com velocidade média de 80 km por hora. Então essas são as nossas grandezas, aquilo que está variando no nosso problema, tá? O número de dias que a Lúcia vai ficar viajando, o número de horas que ela viaja todo dia e a velocidade do automóvel dela, tá? Bom, determine, vamos ler de novo, já vamos colocar então. A Lúcia viajou de automóvel durante 6 dias, dirigindo 6 horas por dia e a uma velocidade de 80 km por hora, tá certo? Então essas são as informações que a gente tem por enquanto. Continuando, ó. Determine quantos dias. Então, o nosso x vai ficar aqui. Duraria a viagem de Lúcia se ela dirigisse 8 horas por dia a uma velocidade constante de 90 km por hora. Uma velocidade média, tá? Não constante, desculpa.
Então essas são as informações que a gente tem do problema, nós já organizamos os dados numa tabela, agora a gente vai começar a montar a regrinha para resolver. A regra diz o seguinte, ó, presta atenção, aonde tiver a letra X, a gente coloca antes da igualdade, então 6 está para X, assim como. Então a gente sempre vai começar pela grandeza que tem a letra X, e essa grandeza vai ficar antes da igualdade. Depois a gente vai escrever as outras duas grandezas, uma multiplicando a outra, tá? Então a gente vai escrever os 6 nonos vezes o 80 90avos. A gente só tem que ver se vai ser nessa ordem mesmo ou se nós vamos ter que inverter uma das grandezas ou as duas. Então para isso, a gente analisa agora as grandezas. Sempre a grandeza que tem a letra X com uma outra grandeza. Então a gente vai comparar, a gente vai analisar, né, número de dias e número de horas, depois número de dias e velocidade. Então vamos pensar. Ó, vamos supor que a gente está fazendo uma viagem, tá? Uma viagem bem longa. E essa viagem vai demorar 6 dias se todos os dias a gente andar 6 horas de automóvel. Então a gente vai lá, no primeiro dia a gente anda 6 horas, para, descansa. No dia seguinte anda mais 6 horas, para, descansa. No dia seguinte mais 6 horas. Então se todo dia a gente dirigir 6 horas por dia, a viagem demora 6 dias. Agora, e se a gente aumentar o número de horas que a gente dirige por dia? Se ao invés de dirigir só 6 horas, eu dirigisse 8. 8 horas no primeiro dia, mais 8 horas no segundo. Então, se eu aumentar o número de horas que eu dirijo por dia, consequentemente, o número de dias de viagem vai diminuir. Tá? Quanto mais tempo eu passar dirigindo todos os dias, menor é o tempo de viagem. Tá? Menor vai ser o número de dias. Então, a gente tem aqui grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Perceba que o número de horas é inversamente proporcional ao número de dias de viagem. Então aqui eu vou inverter, vou colocar o 8 em cima, o 6 embaixo. Então vai ficar 8 sextos, porque são inversamente proporcionais. Agora vamos analisar o número de dias com a velocidade. Então, eu estou fazendo uma viagem, tá? Vou fazer uma viagem. Se a velocidade média do meu carro for de 80 km por hora, essa viagem vai demorar 6 dias. Agora, se eu aumentar a velocidade média do meu automóvel, o que acontece com o tempo de viagem? Então vamos pensar, gente, pensa comigo. Se a velocidade do carro aumenta, se você for mais rápido, né, na sua viagem, menor vai ser o tempo de viagem. Então, mais uma vez, a gente tem aqui um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. A velocidade do carro é inversamente proporcional ao número de dias. Então, grandezas inversamente proporcionais. Na regrinha, eu tenho que inverter, então. O 90 vai para cima, o 80 para baixo. Pronto. Feito as análises, agora a gente vai para os cálculos, tá? O 6 está para x, assim como... Aqui, se você perceber que tem zeros para cortar, você pode cortar. Então, vai ficar 8 vezes 9 dá 72. E 6 vezes 8, 48. Agora, a gente multiplica cruzado, né? Em toda a proporção vale essa regrinha. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, 72 vezes o x é igual a 6 vezes o 48. Então, vamos lá. 72 vezes x dá 72x. E 6 vezes o 48 vai dar 288. 6 vezes 8, 48. Põe 8, sobe 4. 24 mais 4, 28. Isso. Agora, para a gente isolar o x, divide tudo por 72. E a gente vai encontrar o valor do x, que é... Deixa eu pegar aqui, já que está pronto. 4, tá? X vai ser igual a 4 dias, né? Então, se a gente viajar a uma velocidade média de 90 km por hora, todo dia dirigindo 8 horas por dia, a nossa viagem vai durar apenas 4 dias. Beleza, gente? Então, esse foi o nosso segundo problema. Espero que você tenha acertado. Vou colocar mais um na sua tela aí. Se der tempo, a gente faz 2. Se der tempo, só mais um. Quero colocar um com 4 grandezas agora. Esse aqui pegou você, hein? Esse é um desafio. Olha só, trabalhando 8 horas por dia, 2.500 operários de uma indústria automobilística produzem 500 veículos em 30 dias. Então, olha só, o nosso problema envolve 4 grandezas que estão variando, tá? Então, trabalhando 8 horas por dia, 2.500 operários produzem 500 veículos em 30 dias, certo? Agora vamos para a segunda situação. Quantos dias
Então, olha só, o número de dias vai ser nosso x. Quantos dias serão necessários para que 1.200 operários, então 1.200 operários, produzam 450 veículos, trabalhando 10 horas por dia. Tá certo? Então, colocamos aí as informações na nossa tabela. Nós já sabemos. O que nós já sabemos disso tudo aqui? Bom, nós já sabemos que na hora da gente montar a conta, na hora de montar a regra, sempre a grandeza que tem a letra x é no início, antes do sinal de igualdade. 30 está para x. Assim como depois da igualdade vão aparecer as demais grandezas, uma multiplicando a outra. Como a gente tem 4 no total, né? Coloquei uma antes da igualdade, depois da igualdade vão aparecer 3. Agora, vamos analisar, porque a gente precisa saber se essas grandezas a gente vai copiar do jeito que elas estão, ou se vai precisar inverter alguém aqui. A gente sempre compara as grandezas duas a duas. Vamos começar comparando aqui, ó. Número de dias e número de veículos. Então vamos pensar, ó. Em 30 dias, a fábrica ela produz 500 veículos. Para produzir menos veículos, ela pode trabalhar menos dias? Pode, né? Então, se eu tenho que produzir menos veículos, eu não preciso de 30 dias, pode ser uma quantidade de dias menor. Então a gente tem grandezas diretamente proporcionais, ó. Se diminuir o número de dias, também vai diminuir o número de veículos. Quanto menos dias a fábrica trabalha, menor a quantidade de veículos produzidos. Tá? Então, o número de dias é diretamente proporcional ao número de veículos. Então, a gente já sabe que a primeira a gente vai copiar. Né? 500 está para 450. Agora, vamos comparar número de dias com número de operários. Vou pegar aqui número de dias, número de operários. Vamos pensar, 2.500 operários demoram 30 dias para fazer um serviço. Esse mesmo serviço, se tiver que ser feito por 1.200 operários, vai demorar mais dias ou menos dias? Então, olha só, se tiver menos pessoas trabalhando para fazer o serviço, né, eles vão demorar mais tempo, não vão? Então, menos pessoas, mais tempo. Então, a gente pode falar aqui, ó, que o número de operários diminui, enquanto o número de dias vai aumentar, tá? Então, menos operários trabalhando, mais tempo demora para que o serviço fique feito, né? Fique pronto. Então, a gente tem que inverter aqui, ó, porque são grandezas inversamente proporcionais, né? O número de dias é inversamente proporcional ao número de operários. Então, vamos inverter. O 1.200 vai para cima, o 2.500 vai para baixo. E, por fim, a gente vai analisar agora a grandeza número de dias, que tem a nossa incógnita, com a grandeza número de horas. Vamos lá. Trabalhando 8 horas todo dia, né, um determinado serviço fica pronto em 30 dias. Então, eu demoro 30 dias para fazer um serviço, se todo dia eu ficar lá 8 horas trabalhando. Agora, se eu passar a trabalhar 10 horas por dia, o número de dias que o serviço vai ficar pronto aumenta ou diminui? Então, pensa bem, ó. Pensa lá você todo dia trabalhando 8 horas, você demora 30 dias para fazer um serviço. Aí você fala assim, não, eu vou trabalhar agora, todo dia eu vou trabalhar 10 horas. O serviço que você tinha que fazer, ele vai ficar pronto antes, né? Então, quanto mais horas você trabalhar por dia, menor vai ser a quantidade de dias que você precisa para terminar o seu trabalho, tá? Então, o número de dias, ele é inversamente proporcional ao número de horas. Tá ok? Então, quanto menos horas ou quanto mais horas você trabalhar por dia, menor é a quantidade de dias que você precisa para terminar o seu trabalho. Então, aqui a gente vai inverter também. O 10 é para cima, o 8 para baixo. Bom, agora a gente vai manter o 30 que está para x, né? Vou colocar aqui, ó, 30 está para x, assim como... Agora a gente vai pegar o resultado dessas multiplicações. Se der para cancelar zero, a gente cancela, tá? Posso cortar o zero da unidade com o zero da unidade, o zero da unidade da dezena, tá? E aí, acabou. O que dava para cancelar, a gente cancelou. Agora é multiplicar, né? Ó. Eu faço 10 vezes 12 dá 120, 120 vezes 50 dá 6.000, tá? Então aqui vai ficar 6.000. Se não tiver errado nada, tá? 5 vezes 12 é 60, 600, 6.000. Aqui embaixo, ó, 8 vezes 25 dá 200. 200 vezes 45 dá 9.000.
Ô professor, posso simplificar esse monte de zero que tem aí? Claro que sim, tá? Dá para cortar zeros aqui, aqui, aqui e aqui. Da unidade, dezena e centena. E aí a gente finaliza multiplicando cruzado, né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, ó, 6 vezes x vai ser igual a 30 vezes 9, tá? 6 vezes x é 6x, 30 vezes 9 é 270. Para isolar o x, a gente divide tudo por 6, vai ficar que x é igual a 45. Deixa eu conferir aqui, 45. Tá? Então, 45 dias vai ser o tempo necessário aí para que 1.200 operários trabalhando 10 horas por dia produzam 450 veículos, 45 dias, ok? Só, então essa foi a nossa aula de número 72 da playlist de aulas do 7º ano. Falamos aí sobre regra de 3 composta, tá? Tanto a regra de 3 simples que nós vimos na aula passada, como a regra de 3 composta que nós vimos hoje, são fáceis, tá? É fácil, é mais a gente pegar o jeito de analisar as grandezas aqui para ver se são diretamente ou inversamente proporcionais. E como eu já comentei na aula passada, são de extrema importância, tanto dentro da matemática como fora da matemática, em outras disciplinas, a gente vai usar muito a regra de 3, seja simples e seja composta. Então, treine bastante, tá, gente? E aí, eu tenho certeza que vocês vão ficar craques nessa questão de regra de 3. Vou deixar um probleminha no final para você tentar resolver, ver se você conseguiu. Coloca a resposta aí no comentário, tá? Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.